Olá, boa noite. Com muita alegria que eu vim gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre uma palavra tão iluminada, né? Um sentimento tão grandioso que é a esperança e que se faz tão necessária nos dias de hoje, né? Nos momentos que estamos passando, um momento de pandemia, um momento de diversas dificuldades, onde a gente vê o mundo todo sentindo efeitos desse problema, né? Muitas famílias, então, com saúde financeira, aspectos emocionais, psicológicos, o quanto cada vez mais a esperança se faz necessária. E para ter esperança, da onde a gente tira essa esperança, né? Anterior a ela, a gente precisa repensar e refletir um pouco sobre a fé que temos, aonde vamos chegar, né? O que Deus nos reserva. Então é um momento para parar para pensar e deixar a esperança falar mais alto, conduzir os nossos pensamentos, conduzir os nossos caminhos, as nossas ações, para que de toda lição possa se tirar um proveito, um aprendizado e chegaremos lá aonde esperamos. Eu vou falar um pouquinho, contar uma história de Jesus, uma passagem de Jesus do livro Ave Luz, né? Tem uma passagem lá, num capítulo que se chama Esperar. Fala sobre Mateus. Mateus, que era Levi, né? E que era um cobrador de impostos e tinha uma vida muito voltada para esse lado material. E por alguns motivos, algumas coisas que foram acontecendo, alguns aprendizados que ele foi tendo, ele foi se transformando nesse conhecimento de Jesus. Em um determinado dia, numa das reuniões que eles faziam, né, encontros com Jesus, onde Jesus dava um pouco de sua palavra, Levi perguntou para ele: Jesus, mas o que é esperar? E Jesus, com toda a sua sabedoria, disse que a palavra esperança, ela é muito grandiosa e que todos precisamos trabalhar a esperança. Ele mesmo teve muita esperança e soube esperar aquele momento para conseguir com que todas aquelas pessoas que estivessem ali pudessem ser naquele momento seus discípulos. E disse mais, disse que ainda continuaria esperando, porque seriam os seus apóstolos, os seus discípulos, que depois da sua partida espalhariam a boa nova pelo mundo. Então, Jesus nos ensina nessa passagem que precisamos aprender a esperar, porque tudo passa, tudo acontece, precisamos ter esse tempo. O tempo de esperar é um tempo entre o seu objetivo e a concretização dele. Nem sempre esse tempo é tão cheio de flores, mas é o caminho necessário para todos. No Livro dos Espíritos, nas perguntas 920, 921 e também na 924, Kardec questiona o Espírito da Verdade sobre algumas coisas em relação à esperança. E o Espírito da Verdade responde que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E por esse motivo, a felicidade plena não acontece aqui. Aqui é o nosso caminho de aprendizado. Aqui é a nossa sala de aula. Tudo que aprendemos num outro momento, viemos praticar. Mas a gente pode tornar esse caminho mais leve, tentando seguir os ensinamentos do Cristo, tentando praticar as leis de Deus, que Jesus veio mostrar com tanto amor e com tanto exemplo na sua passagem pela terra. E nos lembra que tudo é passageiro, tudo isso é uma fase, tudo isso vai passar. O que a gente precisa é ter coragem, né? E ele ainda diz numa outra passagem que a coragem ela deve ser do tamanho do nosso problema,
para que a gente possa se resignar, sem lamentação, com fé no futuro. Porque não adianta a gente passar por um problema reclamando, lamentando, questionando. A gente precisa passar por esse momento e por todos os momentos da nossa vida que forem difíceis, com fé, com esperança e nesse futuro que está por vir. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, se chama o Cristo Consolador. Ele vem dizer pra gente, né, tem uma pergunta muito importante lá, que é de que forma que a pessoa pode se achar feliz sofrendo e passando pelas provas. Porque pra gente isso parece tão difícil, parece às vezes tão inalcançável, né? E aí o Espírito da Verdade responde que compreendendo que todas as nossas aflições, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado. Elas são uma bênção, são nosso caminho de cura e depuração, para essa felicidade tão plena que almejamos no futuro, pós essa vida, pós outras experiências terrenas, que só passando por tantas experiências, por aflições, por dificuldades, é que nós conseguimos aplicar e entender os ensinamentos de Cristo, transformando nossos sentimentos, nossas atitudes, revendo nossos conceitos, se tornando um pouco mais amoroso, mais solidário, mais caridoso. E esse é o caminho da felicidade eterna, após sucessivas reencarnações. Então ele diz que quando a gente acredita nas vidas sucessivas, na justiça de Deus, nas novas oportunidades de refazer aquilo que não fizemos da melhor forma possível, a gente se sente um pouco mais fortalecidos, a gente consegue ser um pouco mais paciente com as nossas dificuldades e procurar ver isso como um caminho, procurando encontrar uma solução para melhorar o problema, sem precisar torná-lo tão pesado, tão difícil. Nós, espíritas, que acreditamos nas vidas sucessivas, podemos ter uma grande esperança de que tudo o que passamos é para nossa depuração, é para nossa melhora, é para nossa evolução. E nesse momento, o que a esperança pode produzir de bom na nossa vida, né? Um momento tão diferente que estamos passando, o que podemos tirar de proveito da esperança, né? É uma excelente reflexão, porque quem tem esperança tem fé. E quem tem fé se sente mais fortalecido, consegue adquirir forças para lutar, para passar pelos momentos sem se desesperar, sem cair, sem lamentar, consegue sonhar com um futuro melhor. É possível aumentar nosso padrão vibratório, pensar positivo, enxergar mais à frente. É comprovado pela neurociência o quanto o pensamento positivo traz benefícios para o corpo. Ele ajuda, ele conduz o teu corpo físico. Imagina o nosso corpo espiritual, o quanto precisa desse pensamento positivo para aumentar o padrão vibratório, aumenta a imunidade, aumenta a tua proteção e ajuda e ameniza para que os caminhos fiquem mais leves. E aí a gente pode entrar numa reflexão ainda um pouco maior nesse sentido da transformação, da reforma íntima, né? O que eu espero de mim pós-pandemia? Porque eu espero que esse vírus vá embora, porque eu espero que se encontre a vacina. A gente espera que a ciência descubra
que Deus proteja o nosso planeta, a gente espera poder concretizar nossos sonhos, mas e aquela parte que depende só de mim? A parte da minha reforma íntima e do meu compromisso com a minha evolução. O que eu espero de mim? E quando a gente para pensar o que a gente espera da gente, esse momento se torna uma oportunidade muito grande. Estar em isolamento, fora da correria do dia a dia, a gente tem um pouquinho mais a capacidade de olhar para a gente, se olhar no espelho com coragem e ver quem somos de fato, quais os nossos pontos positivos, aqueles pontos que as virtudes não estão tão bem desenvolvidas e a gente precisa melhorar um pouquinho para dar um passo à frente, né? Como que eu estou me posicionando frente às coisas? Quem é o outro que mora na minha casa? Quais são as qualidades e os defeitos desse outro ou desses outros que moram comigo e dividem a vida? Porque a gente pode passar a ter um entendimento de que se a gente tiver um pouco mais de paciência, tolerância, amor ao próximo, a gente consegue compreender que ficar isolado às vezes é difícil, todo mundo tão junto o tempo todo, mas eu posso começar a perceber que o outro não está pronto ainda, da mesma forma que eu não estou. E se eu posso ser paciente comigo, entendendo que não sou perfeita e que estou a caminho de evoluir, eu também posso ser paciente com o outro. Eu posso me transformar e eu posso transformar os meus relacionamentos. E transformando os nossos relacionamentos, a gente pode transformar a nossa vida, a gente pode trazer mais alegria, a gente pode trazer paz, serenidade, companheirismo dentro do nosso lar, que é dentro do nosso lar, mudando a nós mesmos e dentro do nosso grupo que a gente pode começar a pensar em transformar esse mundo, que também é uma esperança de todos. E quando eu começo a entender que o outro não está tão pronto quanto eu, ele me incomoda um pouco menos nos seus defeitos, porque eu sou capaz de compreender, eu sou capaz de silenciar no momento que dá vontade de gritar, eu sou capaz de ajudar uma dificuldade do outro, que o outro esteja passando, ou que é difícil para ele, mas já não é para mim. Então, a gente consegue amenizar tudo aquilo que viemos fazer aqui, todas as provas que precisamos passar. A gente precisa olhar para dentro, e olhando para dentro, a gente consegue enxergar o outro com um pouco mais de amor. Talvez a esperança seja a gente aprender a amar verdadeiramente a nós mesmos e ao mundo todo, aos nossos familiares, os nossos amigos, aprender a amá-los também nas dificuldades deles, como aprender o amor próprio, entendendo que somos seres em evolução, não somos perfeitos, mas um passinho de cada vez a gente pode chegar lá. E aí a gente pode se perguntar, com mais consciência de tudo que viemos fazer aqui, das nossas missões, o que eu posso sentir? Eu posso sentir gratidão, gratidão pela família, gratidão pela saúde, gratidão por todas as oportunidades que me foram dadas de aprender uma coisa nova, gratidão por estar numa nova experiência na Terra, gratidão por estar vivo, por ter todos os recursos que tenho e por todos os recursos que não tenho, porque eles são meus instrumentos de crescimento. E aí, eu queria terminar essa conversa deixando uma pergunta que para mim foi extremamente importante pensar nela nos últimos dias. Qual é a sua palavra de esperança na vida? A minha é Jesus.
Obrigada, espero ter colaborado um pouquinho, passado um pouquinho uma mensagem de fé e esperança, e que todos fiquem bem. Graças a Deus.